E o tema desta mensagem, ele te conhece muito bem. Pense numa pessoa que te conhece muito bem, é Deus. Não tenha dúvida disso. Ele é a ressonância mais perfeita, o raio-x, além do alcance de qualquer olho humano, de qualquer lente produzida pelo homem. Deus, ele nos conhece muito bem. Conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, quantas células, quantas gotas de sangue nós temos. É um Deus grande porque ele nos fez. Foi ele quem nos criou. Eu estava a meditar neste texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que revela a sabedoria e o propósito de Deus na vida de Jeremias antes, olha só que impressionante, antes mesmo do seu nascimento. Olha, quando nós olhamos esse versículo, quando nós analisamos a chamada de Jeremias, e Deus falando ao profeta, mostrando a ele uma realidade que eu acredito que ele não tinha uma dimensão, né? Não tinha uma visão realista do seu chamado, do que Deus tinha para a sua vida. E quando ele se acha inferior, Deus vem com esta palavra e fala ali ao seu coração de uma forma fenomenal, de uma forma, claro, extraordinária. E o versículo diz o seguinte, de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre ou da mãe, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Esse texto aqui, esse versículo aqui, ele traz, rapaz, uma tônica, ele traz muitas informações. Primeiramente, que Deus conhecia a Jeremias desde o ventre e ainda arremete-nos a ter uma noção tremenda de que também ele foi chamado a ser profeta. Então, antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa mensagem ensina que Deus tem um plano pré-determinado, escolhendo e capacitando pessoas para missões específicas, destacando a preexistência divina e o propósito individual desde a concepção. Olha só, amados, quando a gente observa isso, Jeremias, Deus já tinha lhe escolhido desde o ventre da sua mãe, né? Ele ainda em crescimento, em feto, em embrião, Deus já tinha marcado, já tinha lhe escolhido. E aqui, se formos olhar alguns pontos, o conhecimento pré-natal, Deus afirma conhecer e escolher Jeremias antes da formação no ventre, o que significa que sua vida não foi um acidente, mas um propósito divino planejado desde a eternidade. E quando você vai ver para que Deus chama e procurar a missão que Deus chama o profeta Jeremias, uma árdua missão, uma difícil missão, mas desde o início, ainda ele não nascido em forma de um pré-natal, Deus já o visitava no seu pré-natal. Deus
estava ali já cuidando, preparando, né? Preparando. E Deus ali, interessante, amados, amadas, o chamado de Jeremias. A gente olha assim e pensa que nós não somos capazes, eu não vou conseguir, eu não sei nada, queria ser usado na terra, eu queria ser usado por Deus, a exercer o ministério, eu queria tanto, né? Mas Deus, Ele sabe o tempo, a hora, o momento, porque Ele nos conhece muito bem. Ele conhece a você, meu irmão. Desde o pré-natal, desde que ainda não tivesse vida, ainda nem pensasse que você iria nascer. A sua mãe e seu pai nem sequer ainda nasceram, vou dar um exemplo aqui, ainda namorando, não tinha nem este planejamento na cabeça deles, tal, mas Deus, Ele já tinha. E Deus nos chamou, cada um para a sua missão, a sua área específica. Cada um exerce um chamado, cada um exerce um trabalho, cada um é importante no meio desta coletividade, no meio da sociedade e também no tocante à espiritualidade, no tocante à missão de Deus, cada um tem o seu chamado e Deus, Ele nos revela, Deus nos mostra, Deus nos capacita, porque Ele nos conhece desde o pré-natal. Outro ponto que eu vejo, a santificação, a separação. Ele falando, santifiquei, indica que Jeremias foi separado. Era um propósito de Deus na vida dele, consagrado e dedicado para um propósito especial. O serviço profético, focando-se totalmente em Deus. Eu fico, sabe, animado. Eu fico pensando, né? Porque nem todos vamos ter esse chamado, este cuidado, né, de Deus preparar, sabe? Deus está instruindo para uma missão grande, nem todo mundo. Mas eu fico encantado aqui. A forma que Deus prepara a Jeremias. E ele era dito o profeta chorão porque existia dentro dele uma separação. Ele era um homem separado por Deus, era um homem que fugia do pecado, era um homem que tinha um coração inclinado para as coisas de Deus. Ele tinha se santificado, né? Então era algo realmente tremendo. Então as pessoas viam ali em Jeremias um santo homem de Deus. E ali ele sofreu muito amargamente, porque o povo estava se desviando, o povo não queria um conceito, o povo não queria ter uma vida com Deus, uma vida santa com Deus, e ali é tanto que nós temos ali Lamentações de Jeremias, porque foi um livro escrito onde ele chorou muito, onde ele se lamentou muito pelo pecado do povo, pela idolatria do povo e pelo um povo que não queria nada com Deus. E aqui vem o seu chamado profético. A designação profeta às nações. Profeta às nações mostra que o ministério de Jeremias teria um alcance internacional. Meu amado, que coisa linda, hein? Um chamado internacional, não apenas local, a responsabilidade, responsabilizando-o para proclamar a mensagem de Deus para as nações e também para os reinos. Você vê, amado, como essa trajetória, a gente olhando assim, a gente vê esse roteiro, né? Mas foi tudo isso construído paulatinamente na sua infância, na sua juventude, na sua idade adulta. Ele foi
se aprimorando, não veio tudo de uma vez só, porque Deus ele vai dosando, vai mostrando, vai ensinando, vai instruindo, até ele está apto, né, para exercer o ministério. É uma coisa linda, meu irmão. Quantas pessoas têm esse desejo? Eu me lembro quando eu me converti em 1997, hoje praticamente aí 29 anos, que eu aceitei a Jesus, mas aí eu passei 3 anos cheio de coisas ainda. Eu bebia, eu fumava, dentro da igreja ainda eu bebia, eu fumava, né, buscava uma santificação, buscava realmente uma libertação, e não foi fácil. E quantos diziam para mim, quando ali ainda estava na caminhada, bebê na fé, menino na fé ainda, olha, você vai ser usado nesta terra, Deus vai lhe usar grandemente, olha, você vai ser um pregador da palavra. Eu tomando posse, eu recebo. Né? Teve um que disse que eu até viajar de avião, estou esperando ainda. Né? Um que profetizou, você vai viajar, e amém, eu creio, né? Estou ainda esperando esse avião, mas eu creio. Mas o principal peguei, que é pregar a palavra, que é de propagar o evangelho. Então a gente sabe, um tempo Deus vai nos ensinando, nos instruindo, colocando desejo, meu irmão, porque você tem que amar. Amar, se você quer ser um pregador, amar a palavra de Deus, né? Renunciar muita coisa, se focar no propósito, na missão que Deus tem lhe dado. É um chamado. Outro ponto, o propósito é a capacitação. Se Deus tem um propósito, como Deus tem na minha vida, ele capacita, ele dá direção. Assim como Jeremias, o texto sugere que Deus prepara pessoas com propósitos específicos. Deus é quem prepara, meu irmão. É Deus quem prepara, é Deus quem levanta, é Deus que faz, é Deus que capacita. Eu sou pregador, eu não me vejo cantando. Se eu for cantar aqui, misericórdia, né? Então cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, cada um no seu chamado. Então é Ele que nos capacita. E a confiança em sua soberania ajuda a superar o quê? As inseguranças e medos no cumprimento da missão. Que não é fácil. Me lembro quando eu comecei a evangelizar, e o meu alvo principal foi nas escolas. Foi nas escolas. Eu comecei a evangelizar nas escolas, de classe em classe, desde 2022. Antes da rádio, eu já tinha um trabalho evangelístico. Interessante, mas para isso acontecer antes, eu era representante de um plano dentário aqui em Campina Grande, na Paraíba. E eu entrava nas escolas. Eu era tímido, mas eu tinha que vender o plano. Era o meu ganha-pão, eu tinha que chegar nas classes, eu tinha que falar de dente, eu não sabia, ali eu fui capacitado, eu comecei a estudar sobre dente, dentição, não sou formado em odontologia, não tenho nem formação ainda acadêmica, e ali nas escolas eu entrava, eu começava a falar, e as pessoas se encantavam com a palestra, e depois disso, isso foi em 97, né? Em 97. Parece que era um preparativo de Deus na minha vida. Foi no ano da minha conversão que eu comecei a trabalhar nessa empresa. Em 97, foi um preparativo para a minha conversão. E aí, depois que eu me saí como representante, né? Aprendi a entrar numa classe. Aí aconteceu quando eu me converti, quando eu entendi meu chamado, quando eu compreendi que Deus tem uma missão na minha vida, um propósito na minha vida, eu comecei a evangelizar de classe em classe, falar de Jesus em classe. Então, Ele nos capacita, Ele nos direciona, temos que confiar nele. Confiar. E aplicando este versículo. O versículo é frequentemente interpretado como o princípio de Deus, um princípio, e tem um plano para a vida de cada pessoa
antes mesmo de nascer. Então, receba esta palavra. Deus te conhece. Deus sabe as tuas dores. Deus sabe as tuas limitações. Deus conhece o teu coração. Ele sabe o teu CPF, o teu RG. Ele sabe de você o avesso, conhece tudo. Você não se esconde de Deus. Não tem como se esconder de Deus. Ele te conhece muito bem. Receba esta palavra, que tenha sido uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento para a tua vida. Receba de Deus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus te visite, te capacite, para que Deus vá de encontro à tua situação agora, porque Ele te conhece muito bem. Valdemir Costa, eu preciso, Valdemir Costa, desta oração. Então ora comigo neste momento. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por este momento em tua presença, Deus. Pela tua palavra, a tua bendita, maravilhosa, tremenda, excelsa, ó Deus, impactante, extraordinária palavra que encontrou guarida nos corações, que vidas foram tocadas. Quem sabe pessoas que estão ouvindo agora estavam achando a pior da pessoa, uma pessoa inerte, parada, mas Deus falou ao teu coração, mostrando que você é importante no reino, você é importante nesta terra. Deus te chamou para um propósito. Então se levante. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta vida, esta casa, esta família. Renova a fé, o amor, Deus, a esperança. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Receba esta palavra, meu irmão. Toma posse desta palavra. Se você quiser ouvi-la novamente, vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB. Você pode ouvi-la novamente, compartilhar, divulgar. Se inscreve no canal, procura Valdemir Costa PB. Se inscreveu? Toca no sininho de notificações para que você receba este material em primeira mão. Peço oração na parte de comentários e vamos juntos na força de um Deus que nos ama, que cuide de nós. E eu peço que Deus te abençoe. E se você crê, diga amém. Eu creio em nome de Jesus.